Sejam bem-vindos a esta aula do seminário, onde abordaremos a primeira parte de Mosias de 21 ao 24. Como você explicaria para alguém por que o Senhor nos permite passar por provações e aflições? Você sabe o porquê? Em Mosias 21 ao 24, nós vamos estudar as experiências do povo de Lime e do povo de Alma, e eles enfrentaram muitos desafios. Espero que ao final desta aula você saiba por que o Pai Celestial nos permite passar por provações e como podemos sentir mais confiança nele ao passarmos pelas aflições desta vida. Você já passou por algum desafio que acabou te aproximando mais do Senhor? Pense o que você aprendeu com esta experiência e como ela influenciou positivamente na sua vida. Imagine se você tivesse que carregar uma mochila cheia de pedras e que cada pedra fosse uma aflição ou provação da sua vida. Quantas pedras haveria dentro da sua mochila? Tristeza, decepção, problemas familiares, problemas de saúde, escolhas erradas, são alguns exemplos do que poderia estar na sua mochila. O que pode nos libertar dessas pesadas pedras? Em Mosias 21 a 24, aprendemos sobre dois grupos de pessoas que passaram por muitas provações. O povo do rei Lime, que era o filho do rei Noé, que morava na terra de Nefe, e o povo de Alma, que vivia na terra de Elã. Ambos os povos foram escravizados. O povo de Alma foi perseguido pelo rei Noé e finalmente foram escravizados pelos lamanitas. O povo de Lime também foi escravizado pelos lamanitas em decorrência da iniquidade do rei Noé. Ou seja, ambos os povos arcaram com as consequências dos maus atos do iníquo rei Noé. Após rejeitarem os alertas do profeta Binad, os nefitas, agora liderados pelo rei Lime, foram escravizados pelos lamanitas na terra de Nefe e obrigados a pagar pesados impostos. Depois da morte de Abinad, Alma e seus seguidores fugiram para um local chamado Águas de Mórmon, onde foram batizados. Mais tarde, fugiram em busca de segurança para a terra de Elã, mas acabaram sendo descobertos e escravizados pelos lamanitas. Amulon, que era um dos sacerdotes iníquos do rei Noé, recebeu a autoridade dos lamanitas sobre eles e continuou a perseguição ao povo de Alma. Vamos ler alguns versículos de Mosias para entender melhor o que cada grupo de pessoas passou. Primeiramente, sobre as aflições do povo de Lime, lá em Mosias 21, do 5 ao 9. Ora, as aflições dos nefitas eram grandes e não havia meio de se livrarem das mãos dos lamanitas, pois haviam sido cercados por eles de todos os lados. E aconteceu que os do povo começaram a queixar-se ao rei por causa de suas aflições e principiaram a ter desejo de fazer guerra aos lamanitas. E muito aborreceram o rei com suas queixas, portanto ele permitiu que procedessem de acordo com seus desejos. E reuniram-se novamente, vestiram suas armaduras e saíram contra os lamanitas para expulsá-los de sua terra. E aconteceu que os lamanitas os venceram, e rechaçaram e mataram muitos deles. E houve muito pranto e lamentação entre o povo de Lime, chorando a viúva por seu marido, o filho e a filha por seu pai, e os irmãos por seus irmãos. Continuando nos versículos 13 a 16. E humilharam-se até o pó, sujeitando-se ao jugo do cativeiro, sendo espancados e levados de um lado para outro e sobrecarregados de acordo com os desejos de seus inimigos. E humilharam-se com a mais profunda humildade e clamaram fervorosamente a Deus. Sim, clamavam todo dia a seu Deus para que os livrasse de suas aflições. E o Senhor mostrava-se vagaroso em ouvir-lhes as lamentações por causa de suas iniquidades. Não obstante, o Senhor ouviu-lhes os lamentos e começou a abrandar o coração dos lamanitas, de modo que principiaram a aliviar-lhe a carga. Contudo, o Senhor não julgou oportuno livrá-los do cativeiro. E aconteceu que começaram aos poucos a prosperar na terra, e começaram a cultivar grãos em maior abundância e a criar rebanhos e manadas para não sofrerem fome.
Agora vamos ler sobre as aflições do povo de Alma lá em Mosias 23, do 21 ao 24. Não obstante, o Senhor julga conveniente castigar seu povo. Sim, ele prova sua paciência e sua fé. Entretanto, quem nele confia será elevado no último dia, e assim foi com este povo. Pois eis que vos mostrarei que eles foram reduzidos ao cativeiro, e ninguém poderia salvá-los, exceto o Senhor seu Deus. Sim, o Deus de Abraão e Isaque e de Jacó. E aconteceu que ele os libertou, e mostrou-lhes o seu grande poder, e grande foi a sua alegria. E continuando nos versículos de 8 a 14. E então aconteceu que Amulom começou a exercer autoridade sobre Alma e seus irmãos, e começou a persegui-lo e a fazer com que seus filhos perseguissem os filhos deles, porque Amulom conhecia Alma e sabia que ele havia sido um dos sacerdotes do rei, e que fora ele que acreditara nas palavras de Abinade e fora expulso da presença do rei. Estava, portanto, irado com ele, pois, embora sujeito ao rei Lamã, exercia autoridade sobre eles e impunha-lhes trabalhos e colocava capatazes sobre eles. E aconteceu que suas aflições eram tão grandes que começaram a clamar fervorosamente a Deus. E Amulom ordenou-lhes que parassem com seus clamores, e pôs guardas a vigiá-los, para que fosse morto quem quer que encontrassem clamando a Deus. E Alma e seu povo não levantaram as vozes ao Senhor seu Deus, mas a ele abriram o coração, e ele conhecia seus pensamentos. E aconteceu que a voz do Senhor lhes falou em suas aflições, dizendo: Levantai a cabeça e tende bom ânimo, porque sei do convênio que fizestes comigo, e farei um convênio com o meu povo, e libertá-lo-ei do cativeiro. E também aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas, enquanto estiverdes no cativeiro. E isso eu farei para que sejais minhas testemunhas no futuro, e para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor, visito o meu povo nas suas aflições. E vamos à nossa primeira pergunta. Que evidências do amor do Senhor você conseguiu observar neste bloco de escrituras que acabamos de ler? O Senhor ouviu-lhe os lamentos. Está lá em Mosias 21:15. Começaram aos poucos a prosperar na terra, conforme diz Mosias 21:16. Também aliviarei as cargas que são colocadas sobre os vossos ombros. E eu, o Senhor Deus, visito o meu povo nas suas aflições, conforme diz Mosias 24:14. Todas essas frases demonstram que, apesar de nem sempre o Senhor nos livrar de todas as provações e aflições da nossa vida, Ele nos dá forças para suportar. Na verdade, Ele alivia nossas cargas quando somos humildes e fiéis a Ele. Vamos assistir um vídeo sobre como podemos adquirir força, mesmo diante de grandes provações. Provação da adversidade. Sou ciclista, jogo basquete, sou esquiadora, sou escaladora. Consegui me qualificar para a maratona de Boston. Meu nome é Kate e eu sou paralítica. Em agosto de 2002, sofri um acidente de carro. Eu era passageira do carro e o pneu estourou. Ele capotou e fui arremessada para fora do carro. Ninguém precisou me dizer. Eu sabia que tinha ficado paralítica. Eu me lembro daquele momento em que eu estava sozinha no hospital. Precisei me sentar e pensar. Eu tinha que tomar uma decisão. Eu poderia ser uma pessoa amarga e brava ou enfrentar aquele desafio. E foi exatamente isso que eu decidi fazer. Posso afirmar honestamente que eu estava cheia de confiança desde o início. Logo que eu acordei, eu sabia que iria dar tudo certo. Eu precisei confiar no Senhor, de que Ele tinha um plano para mim e que Ele faria com que o meu sucesso fosse possível. Eu decidi ir a hospitais locais e conversar com pacientes acidentados. Pude ir para outros países em situação crítica.
Tem sido ótimo servir as pessoas e lhes dar esperança. É a melhor sensação de todas. Esse é o sentido da vida, o serviço ao próximo e a alegria que isso proporciona. Desde o acidente, eu adoro enfrentar novos desafios e poder encarar todas essas novas maneiras de viver e as coisas novas que eu posso fazer. Isso me traz alegria. Estou sempre em busca de coisas novas para fazer, para me mostrar outras formas de enxergar a vida. O exemplo que eu estou dando para os meus filhos, para os meus colegas, é que vale tudo para mim. Definitivamente aprendi que o Senhor enxerga o todo e Ele vê a resiliência dentro da deficiência. Se entregarmos nossa vida a Ele, não importa o que aconteça nesta vida, sempre receberemos a força para seguir em frente. Sei disso com plena certeza. Frequentemente é na aprovação da adversidade, aprendida como lições importantes que formam nosso caráter e moldam nosso destino. Vamos ver algumas razões pela qual o Senhor permite provações e aflições. O Senhor permite que passamos por provações para nos tornar humildes e confiar mais nele. Algumas provações e aflições vêm como resultado da desobediência. Nossas provações podem nos dar oportunidades de buscar e sentir o poder do Senhor em nossa vida. O Senhor castiga seu povo e prova sua paciência e fé. Muitas pessoas acham que passar por provações significa ser castigado ou punido por alguma coisa. Vamos ver o que o elder Eyring falou sobre isso. Vocês podem com razão se perguntar por que um Deus amoroso e que tem todo o poder permite que nosso teste mortal seja tão difícil. A razão é que Ele sabe que precisamos crescer em pureza espiritual e em estatura para sermos capazes de viver para sempre em Sua presença como famílias. Para que isso fosse possível, o Pai Celestial nos concedeu um Salvador e o poder de, pela fé, escolhermos por nós mesmos, guardar seus mandamentos, arrepender-nos e nos achegarmos a Ele. Quando se perguntarem quanta dor vocês são capazes de suportar bem, lembrem-se dele. Ele sofreu as mesmas coisas que vocês sofrem para que soubesse como socorrê-los. Ele talvez não retire seu fardo, mas lhes dará força, consolo e esperança. Ele conhece o caminho. Ele bebeu a amarga taça. Ele suportou o sofrimento de todas as pessoas. Vamos ler o que diz Doutrina e Convênios 122, do 5 ao 9. Se te for requerido sofrer tribulações, se te encontrares em perigo entre os falsos irmãos, se te encontrares em perigo entre salteadores, se te encontrares em perigo na terra ou no mar, se fores acusado de toda sorte de falsidades, se os teus inimigos caírem sobre ti, se eles te arrancarem do convívio de teu pai e mãe e irmãos e irmãs, e se com uma espada desembainhada os teus inimigos te arrancarem do seio de tua esposa e de tua prole e de teu filho mais velho, embora com apenas 6 anos de idade, agarrar-se às tuas vestes e disser, meu pai, por que não podes ficar conosco? Ó meu pai, o que os homens vão fazer contigo? E se então ele for arrancado de ti pela espada, e fores arrastado para a prisão, e teus inimigos te rondarem como lobos procurando o sangue do cordeiro, e se fores lançado na cova ou nas mãos de assassinos, e receberes sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, se ventos furiosos se tornarem o teu inimigo, se os céus se cobrirem de escuridão e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e, acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Portanto, persevera em teu caminho, e o sacerdócio permanecerá contigo,
pois os limites deles estão determinados e não podem ultrapassá-los. Teus dias são conhecidos e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem possa fazer, pois Deus estará contigo para todo sempre. E vamos à nossa segunda pergunta. De acordo com o que estudamos até agora, por que o Senhor permite que as pessoas sofram provações e aflições? Às vezes, o Senhor utiliza as provações e as aflições para nos colocar no caminho que Ele deseja para nós. Sobre isso, vamos ver o vídeo a seguir, com uma experiência contada pelo Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos, chamado A Vontade de Deus. Gostaria de falar de determinada atitude prática que precisamos adotar se quisermos alcançar as expectativas de nosso Pai Celestial. É o seguinte: aceitar de bom grado e até mesmo solicitar a correção. O Elder Hugh B. Brown contou a história da compra de uma fazenda em más condições anos atrás. Ao limpar e consertar sua propriedade, ele se deparou com um pé de groselha que tinha crescido demais e não estava dando frutos. Ele o podou drasticamente, deixando-lhe apenas pequenos galhos. Então viu uma gota semelhante a uma lágrima brotando da ponta de cada um daqueles galhos podados, como se estivesse chorando, e pareceu-lhe dizer: "Como pôde fazer isso comigo? Estava tão grande e bonita, e agora você me reduziu a isto. Todas as plantas daqui vão olhar para mim com desprezo. Como pôde fazer isso comigo? Pensei que você fosse o jardineiro aqui. Olhe, pequeno arbusto, sou o jardineiro aqui e sei o que quero de você. Não quero que se torne uma árvore de frutas ou sombra. Quero que seja um pé de groselha. E algum dia, groselheira, quando estiver carregada de frutos, você vai dizer: obrigado, senhor jardineiro, por amar-me o bastante para podar-me." Anos depois, o Elder Brown tinha possibilidade de ser promovido a general, mas apesar de estar qualificado, a promoção lhe foi negada por ele ser mormon. Continuando sua história, o Elder Brown lembrou: "Peguei o trem e voltei, sentindo-me arrasado e cheio de amargura na alma. Quando cheguei a meu alojamento, joguei meu cap na cama, cerrei os punhos e agitei-os para o céu e disse: Deus, como pudeste fazer isso comigo? Eu fiz tudo ao meu alcance para qualificar-me. Como pudeste fazer isso comigo?" Então ouvi uma voz, era minha própria voz, e ela dizia: "Eu sou o jardineiro aqui. Sei o que eu quero que você faça." A amargura saiu de minha alma e caí de joelhos, ao lado da cama para pedir perdão por minha ingratidão. E agora, quase 50 anos depois, dirijo-me a ele e digo: obrigado, senhor jardineiro, por podar-me, por amar-me o bastante para corrigir-me. Todos podemos alcançar as expectativas de Deus, independente de nossa capacidade e nossos talentos. Oremos para receber sua correção inspirada pelo amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Elder Orson F. Whitney, do Quórum dos 12 Apóstolos, disse: "Nenhuma dor que sentimos, nenhuma provação que vivemos é vã. Com elas aprendemos a desenvolver qualidades como paciência, fé, força e humildade. Todo o sofrimento e todas as coisas por que passamos, especialmente quando suportadas com paciência, edificam o caráter, purificam o coração, engrandecem a alma e tornam-nos mais sensíveis e caridosos, mais dignos de sermos chamados filhos de Deus. E é por meio da tristeza e do sofrimento, do trabalho árduo e da tribulação, que alcançamos o conhecimento que viemos adquirir aqui, e que nos tornará mais semelhantes a nosso Pai e Mãe celestiais." Nossas provações e aflições podem realmente se tornar bênçãos para nós? Ao mudarmos nossa perspectiva diante das provações, podemos nos perguntar:
O que posso aprender com isso? Ao invés de por que isso aconteceu comigo? Nem sempre teremos o poder de responder todas as perguntas que temos nesta vida, mas temos o poder de escolher como vamos reagir. Ao buscar aprender mais sobre o amor que o Salvador tem por nós e como ele pode nos ajudar a passar pelas provações, receberemos a confirmação divina de que não estamos sozinhos nesta jornada. Ele está conosco. Ele sabe o que você está passando e ele vai te ajudar a suportar. Vamos assistir o vídeo a seguir sobre nossas atitudes perante as provações e como elas podem se tornar, na verdade, uma bênção em nossas vidas. Então, sempre tem tração nas 4 rodas? Não. Tem que travar o eixo dianteiro primeiro. Você checou a previsão do tempo? Querida, vai dar tudo certo. Não compre essa caminhonete pra você de enfeite. Ah, então ela é minha agora. Ok, eu quero fazer um teste. Shiloh, vem. Vamos lá, garoto. Você também tem tração nas 4 patas, né? Vem, vem. Vai ficar tudo bem. Precisamos de lenha. Eu vou testar a caminhonete. Eu volto antes de escurecer. Você tá com sorte, fiz um sanduíche pra você. Vai lá cortar a lenha. Obrigado. Vai lá. Chegando. Ah, lembra daqui? Aí, chegamos. Shiloh, o que aconteceu? Você tá de brincadeira. Não estamos atolados. Ok, vamos tentar de novo. Vamos. Querido Pai Celestial, preciso de ajuda. Por favor, mande alguém que possa me ajudar a sair daqui. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos lá, Shiloh. Preciso de você na estrada para que saiba que a gente está aqui. Vem, vem. Vou pegar a lenha.
Você fica. Muito bem. Viu algum carro? Não? Bom garoto, bom garoto. Ninguém veio. Pai Celestial, eu fiz tudo o que podia fazer. Pensei que mandaria alguém. Por favor, nos ajude a voltar para casa. Vamos lá. Por favor. Por favor. Vamos. Vamos. Vai. Vai. Isso. Obrigado. A carga de lenha foi o que proporcionou a tração necessária que ele saísse da neve, voltasse à estrada e seguisse em frente. Às vezes, acreditamos erroneamente que a felicidade é a total ausência de carga. Mas o esforço de suportar a carga é uma parte necessária e essencial do plano de felicidade. Cada um de nós também leva uma carga. Nossa carga individual é composta de exigências e oportunidades. Será que a carga que estou levando produz a tração espiritual que me permitirá prosseguir com firmeza, tendo fé em Cristo, ao longo do caminho estreito e apertado? Será que a carga que estou levando cria suficiente tração espiritual para que eu consiga, enfim, retornar à presença do Pai Celestial? Se aceitarmos seu jugo por meio de convênios sagrados e recebermos o poder capacitador de sua expiação em nossa vida, seremos abençoados com tração espiritual. Querido jovem, às vezes ninguém virá te ajudar. Às vezes, o Senhor te dará o que você precisa para sair sozinho da sua dificuldade. Que sejamos gratos pelas nossas cargas que nos ensinam e que nos ajudam a elevar a nossa fé em Jesus Cristo e a progredir em direção ao nosso lar celestial. E finalmente vamos à nossa terceira pergunta. O que você pode fazer para transformar seus fardos em bênçãos?
Quando dizemos que confiamos em Deus, estamos dizendo que confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo que tenhamos dificuldades, Ele estará lá. Ele vai nos socorrer através do seu Filho Jesus Cristo. Finalizo a aula com o final da história do povo de Alma e como o Senhor os ajudou a fugir do cativeiro dos lamanitas. Que essa história sirva de testemunho de que quando decidimos, quando escolhemos ficar ao lado do Senhor, mesmo que tenhamos que passar por adversidades, no final, o Senhor vai nos ajudar a fugir e a sair dessas dificuldades e vai nos levar a um lugar muito melhor. Eu confio nisso de todo o coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Capítulo 17. A fuga do povo de Alma. Um dia, enquanto Alma e seu povo trabalhavam no campo, um exército lamanita cruzou as fronteiras e entrou em sua terra. Os nefitas ficaram com medo e correram para a cidade em busca de proteção. Alma lembrou de que Deus o ajudaria. Os nefitas começaram a orar. O Senhor tocou o coração dos lamanitas e eles não feriram os nefitas. Os lamanitas perderam-se enquanto procuravam o povo do rei Lime. Os lamanitas prometeram a Alma que não perturbariam seu povo, se ele lhes ensinasse como voltar para casa. A Alma mostrou-lhes o caminho. No entanto, os lamanitas não cumpriram sua promessa. Eles colocaram guardas ao redor da cidade. A Alma e seu povo perderam a liberdade. O rei lamanita nomeou Amulon para governar o povo de Alma. Amulon tinha sido nefita e um dos sacerdotes iníquos do rei Noé. Amulon fez com que o povo de Alma trabalhasse muito. O povo orava pedindo ajuda, mas Amulon disse que aquele que fosse encontrado orando seria morto. O povo continuou orando em seu coração. Deus ouviu as orações e fortaleceu o povo para que o trabalho parecesse mais fácil. O povo era alegre e paciente. Deus estava contente por ver a fidelidade do povo. Ele disse a Alma que os ajudaria a escapar dos lamanitas. Durante a noite, o povo pegou seus alimentos e seus animais. Na manhã seguinte, Deus fez com que os lamanitas permanecessem dormindo, enquanto Alma e seu povo saíam da cidade. Depois de 12 dias de viagem, chegaram a Zaraima, onde foram recebidos pelo rei Mosias e seu povo.